Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, nós estamos no dia 16 de outubro de 2023. Primeira quinzena de outubro já foi embora. Estamos adentrando aí já a segunda quinzena de outubro, né? E para nossa alegria, esse mês nós estamos aí homenageando o nosso querido codificador da nossa doutrina, que é o Allan Kardec, né? Professor Rivaio. Então, para iniciar essa noite, eu quero convidar o nosso amigo Ronaldo, que irá fazer para nós, como de costume, né? A leitura daquele livrinho, Caminho, Verdade e Vida. E hoje a lição é a lição 26. Seja bem-vindo, Ronaldo, para a leitura e a todos os nossos amigos que estão adentrando agora na nossa sala. Uma boa noite. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade, não posso me esquecer disso e agradeço a presença de todos também. Padecer. Nada temos das coisas que hás de padecer. Apocalipse 2:10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi aliviar os fantasmas no medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui um fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena, afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, quando não lhes é possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus. Compreendendo que o amigo fiel é o que não procura contender, ele está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprir os direitos do Pai que está nos céus. Não temos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai do justo, o Pai do distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Ronaldo. Muito obrigado, meu amigo. E agora, né, nós vamos para a nossa oração inicial, o momento da nossa vibração, que nós possamos levar o nosso pensamento, todo o amor que nós temos para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para a humanidade inteira. E hoje quero rogar, Senhor, pela saúde mental dos nossos jovens, que muitos nos desesperos acabam cometendo atos não saudáveis, né? Que todos possam ter forças para conseguirem cumprir a sua programação reencarnatória. Pedimos também, Senhor, pelo nosso orador da noite, que ele possa ser amparado, iluminado, que ele consiga passar tudo aquilo que ele preparou com tanto amor e com todo carinho. Pedimos também, Senhor, o amparo para todos os nossos irmãos que estão aqui conosco na nossa sala virtual e para os que nos assistirão posteriormente. Agradecemos, Senhor, o amparo, a proteção de Jesus, dos bons amigos espirituais, em especial a equipe do Senhor José Marques Garcia,
que é o patrono da nossa casa presencial, o Centro Espírita Esperança e Fé. Gratidão por mais esse dia, por mais essa reunião. Que assim seja, Senhor. E agora, antes de convidar o nosso orador da noite, eu quero convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós a leitura do assunto, não é nem do assunto, né? É do livro onde está o assunto dessa noite. O assunto dessa noite é um assunto, assim, para a gente prestar bastante atenção, meus amigos. O assunto da noite é o Código Penal da Vida Futura. E esse tema da exposição da noite está num livro de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. Esse livro, muitas vezes, ele não é tão trabalhado em reuniões públicas. Então, hoje eu fiz a questão de trazer um pouquinho só, né, é o primeiro capítulo lá do livro Céu e Inferno, que a nossa companheira Odília irá fazer para nós a leitura. Odília, seja bem-vinda, meu amiga. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Deixa eu compartilhar aqui para você. O porvir e o nada. Item 1. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E o que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de uma vez. É uma tese, essa a que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada, dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que, porventura, o tenha sido, e o seu coração rejubilará. De que serviriam, então, essas aspirações de felicidade, se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que o pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos e devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente o presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspirações para o futuro. Diz-nos a secreta intuição, porém, que isso não é possível. Todos somos livres na escolha das nossas crenças, podemos crer em alguma coisa ou em nada crer, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Céu e Inferno, Allan Kardec, capítulo 1, primeira parte. Obrigada. Nós que agradecemos, Odília. Muito obrigado. Vocês viram, meus amigos, que esse livro é um livro para a gente refletir bastante. E para isso eu quero convidar agora, sem muita delonga, o nosso convidado da noite, que é o seu Sandro, lá do Centro João Ferreira de Almeida. Falei certinho, né, seu Sandro? Sim. E ele, assim, sempre carinhosamente aceita os nossos convites.
E esse assunto, eu disse que esse assunto é perfeito para o seu Sandro expor para nós. Seja bem-vindo, meu amigo, à sala do senhor agora, seu Sandro. Muito obrigado. Vamos então conversar um pouco, né, sobre a doutrina espírita, já cumprimentando aqueles que eu não tinha visto aí quando me conectei, e todos esses que se conectaram aí posteriormente, aos que vão nos assistir também posteriormente, né, já que vai ficar gravado. Uma boa noite a todos. Que as bênçãos do nosso mestre possam nos cobrir para que nós possamos todos entender, compreender as lições do Cristo à luz da doutrina espírita. Nos coube hoje, como foi dito, como a Tânia disse, falar sobre o Código Penal da Vida Futura. É um tema interessante, deste livro que é interessantíssimo, é muito importante realmente nós, os espíritas, conhecermos, porque nos ensina a nossa relação, a nossa caminhada. Nós estudamos muito o Livro dos Espíritos, que é importante, como uma obra primária, né? Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e mais ainda o Evangelho, não? Porque é o código de leis morais ensinadas pelo Cristo e traduzidas, explicadas por Allan Kardec e os espíritos que auxiliaram na codificação de uma forma mais simples, de maneira que nós possamos entender claramente as lições do nosso Mestre Jesus. Mas, obviamente, que entendermos apenas as leis morais, embora sejam as mais importantes, não serviriam, não dariam para nós algo de maior, se nós não conseguíssemos entender quais seriam as razões para nós nos tornarmos pessoas melhores. Por que razão eu modificaria o meu comportamento? Por que razão me tornaria uma pessoa mais simples, ou uma pessoa menos rancorosa, ou uma pessoa com a prática do perdão e da caridade? Estudando este livro, O Céu e o Inferno, nós podemos entender isso também. Nós podemos fazer essa correlação das práticas morais com a nossa própria vida. Mas para falarmos de código penal da vida futura, já que a Tânia me provocou, né, a respeito do direito, vamos entender então o que é código. Por que código? Nós não estamos falando daquela codificação que nos cria dificuldades para entender alguma coisa, não. O código, nesse sentido, é um conjunto de leis. Na verdade, poderíamos dizer, um conjunto metódico de lei, um conjunto sistemático de disposições legais relativas a um determinado assunto ou a um ramo do direito, né? Ou, de forma resumida, poderíamos dizer, coleção de regras e preceitos que servem para regular a nossa relação social. A nossa convivência, ela é muito importante para todos nós, ainda que a legislação humana seja imperfeita, ela é criada na tentativa de traduzir a lei divina, mas ela é criada segundo o entendimento humano, segundo as nossas imperfeições e aquilo que nós entendemos por justiça, e por isso a nossa legislação ainda é muito falha. Mas, enfim, é um conjunto de regras para nós vivermos em sociedade, que nos mostra os nossos limites, até onde nós podemos ir de maneira a não ofender o direito alheio. Então, para isso, nós temos códigos, conjuntos de leis, né? E, dentre esses códigos que nós temos no direito, nós encontramos vários. Seria o Código Civil, o Código Penal, o Código das Leis do Trabalho, enfim, uma série de leis, mas nós estamos falando de Código Penal. O penal seria aquilo que é relativo a uma pena, aquilo que impõe pena. Então, quando nós falamos em Código Penal, nós não estamos falando de um conjunto de leis que impõem penas em decorrência dos atos que nós praticarmos que violem as leis.
Então, Código Penal seria mais ou menos isso. A pena em si é a punição que o Estado impõe ao delinquente ou ao contraventor num processo judicial. Obviamente, nós estamos falando aqui primeiro do direito material, né? Do direito mundano. O Estado impõe uma pena dentro de um processo judicial que é movido por conta de um crime ou de uma contravenção que nós praticamos, ou que o indivíduo tenha eventualmente praticado. Isso, na origem, tem uma finalidade educativa, uma finalidade também para evitar uma prática de novas infrações, mas, em alguns casos, o nosso Código Penal tem também o objetivo de tirar aquele indivíduo que praticou o crime do convívio social. Então, nós encontramos aí três justificativas de educação, de correção, né, para que ele não pratique outras infrações, e também de exclusão da sociedade. Aqueles indivíduos que praticam crimes mais graves, por exemplo, nosso objetivo das leis penais humanas seria: tira ele daqui, coloca ele no cárcere, esconde ele da sociedade, porque ele afastado da sociedade, ele não vai praticar mal novamente. Então, essa em tese, seria o objetivo, né? Mas é claro, você tira da sociedade por pouco tempo, por um período de tempo, por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, depende da legislação, né? No nosso caso aqui, o limite penal é de 20 anos, o limite das penas é de 20 anos, ainda que tenha penas somadas, ele não vai ficar isso tudo. Mas, enfim, apenas para nós entendermos o conceito de Código Penal à luz da nossa convivência humana, da nossa convivência social. Dentro desse aspecto dos códigos penais que existem mundo afora, isso não é só no Brasil, nós nos preocupamos, na verdade, com grandes delitos, com grandes crimes, né? Homicídio, estupro, roubos, furtos, corrupção e por aí vai, né? São crimes cometidos contra um outro indivíduo ou contra a sociedade que são, de alguma maneira, apenados. E, com isso, nós fazemos uma interpretação desses crimes, desses delitos, segundo a nossa visão pessoal, segundo a nossa visão que é subjetiva, né? Por isso, quando nós olhamos os crimes que são praticados, esses crimes são analisados sob um aspecto aqui no Brasil, sob um outro aspecto lá nos Estados Unidos, sobre uma outra visão, um outro panorama lá no Japão, no Egito, no Oriente Médio, na Itália, cada lugar, de acordo com a cultura daquele povo, se desenvolve uma legislação para produzir alguma coisa, para apenar na prática de um crime. E, normalmente, isso é feito segundo a educação daquele povo, a ideologia daquele povo ou a religião daquele povo. São aspectos básicos do qual as leis são criadas dependendo desse tipo de formação. Ou seja, um povo muito educado, muito esclarecido, que vai, e consequentemente, errar menos, a legislação ela é voltada para aqueles crimes que eventualmente possam perturbar aquela convivência social. Mas isso está ligado também a uma ideologia que o povo tem, ou que as pessoas à volta têm. E essa ideologia, por vezes, causa transtornos enormes, porque, trazendo aqui para o nosso país, por exemplo, nós temos uma legislação penal que elenca alguns tipos de contravenções, alguns tipos de delitos, e que nós, na nossa visão, acaba sendo equivocada. Vou trazer aqui um exemplo. Uma pessoa que estupra. Aqui no Brasil, ele vai sofrer uma pena, ele vai ser preso, vai ter lá o limite de pena de 8, 12 anos, dependendo das atenuantes e das agravantes desse crime que foi praticado.
Em outros países, ele é apenado com pena de morte. E aí nós, aqui no Brasil, em razão da nossa ideologia, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos de mundo ou de justiça, nós ficamos naquela briga. Mas aqui também deveria ter pena de morte. O indivíduo que mata deveria morrer. O indivíduo que estupra deveria também morrer. Alguns chegam ao absurdo, também deveria ser estuprado. Alguns até falam isso, né? É aquela famosa pena de talião que já morreu no conceito cristão desde o momento em que Jesus nos ensinou a lei de amor. Mas que nós, por ideologia ou por conceitos religiosos diferentes, passamos a dar também interpretação diferente. Estou falando aqui ainda no campo humano, nas nossas relações interpessoais e naquilo que nós entendemos como melhor para coibirmos a prática de certos equívocos, de certos erros, de certos crimes. Então, nós, analisando sobre esse aspecto, inclusive do religioso, né, nós vamos tentando nos acertar, nos ajustar, para encontrar a melhor pena, a melhor forma de apenar aquele indivíduo que pratica determinado crime, que pratica determinado delito. Como é que nós somos avaliados, então, enquanto encarnados? Depende, como eu disse, do nosso local, do local em que nós vivemos, depende da forma com que os nossos semelhantes nos olham, nos avaliam, depende do campo político, se aquele ato praticado é muito grave ou menos grave, segundo a nossa visão. E em alguns países, depende de quem os comete. Não é todo crime apenado, depende de quem comete. Há algum tempo atrás, aqui no Brasil e em muitos países ainda, inclusive na França, naquela época em que nascia na França, em Lyon, a doutrina dos espíritos, 1860, 1861, nós vivíamos aqui no país uma situação muito sui generis, porque o crime dependia de quem cometia e dependia da vítima. Um exemplo muito claro: se matasse um escravo, poderia ser apenado, desde que quem matou não fosse dono do escravo. Porque se ele fosse dono, ele tinha o direito de matar. Se matasse uma mulher adúltera, poderia matar, não seria penado, desde que fosse o marido traído. Então, são coisas assim que a nossa evolução espiritual vai extirpando da sociedade, mas que ainda existem pessoas, existem regiões, existem países que pensam dessa maneira, que agem dessa maneira. A pena depende de quem está praticando, de quem está fazendo a coisa, né? Era há anos, alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, era muito comum nos países ocidentais e ainda se pratica nos países orientais, nos países do Oriente Médio, a pena da perda de algum membro por algum crime praticado. Por exemplo, o indivíduo que furta, corta-se a mão e pronto. É uma forma de apenar aquele indivíduo que furtou, é uma forma de coibir o crime, porque o indivíduo vai pensar duas vezes antes de praticar um furto, por exemplo, porque vai perder a mão, mas não impede a prática do furto, porque aquele que vai cometer o delito, o erro, ele não pensa em ser pego. Ele acredita que vai cometer aquele delito e ninguém ficará sabendo. É o mesmo que ocorre com a pena de morte. Se a pena de morte fosse realmente eficaz, nos estados da América, onde a pena de morte é institucionalizada, não haveria crime. No entanto, os corredores da
da condenação, da pena de morte, estão repletos. Os bandidos, os criminosos estão lá nos corredores aguardando o seu momento de ser sacrificado. Ou seja, continuam praticando crimes, porque acreditam que não serão vistos, que não serão pegos, até que algum dia é pego. Até aí, não haveria nenhum problema, porque nós, os espíritas, sabemos que estamos em um processo de desenvolvimento espiritual e a nossa imperfeição é que nos leva à prática desses delitos. De maneira que apenar um crime com o outro crime faz parte da nossa imperfeição moral. Nós ainda não conhecemos na plenitude as leis divinas. Por isso, nós continuamos errando na tentativa de suprimir outros erros. É uma falha da humanidade que ainda acontece no nosso orbe por conta da imperfeição moral destes que habitam o orbe, e é claro, do qual nós fazemos parte, né? Por isso é muito comum. O indivíduo cometeu um erro, eu vou matá-lo. O indivíduo estuprou, eu vou colocá-lo na mesma condição. Se o indivíduo roubou, eu vou cortar a mão dele. Ou seja, nós estamos cometendo crime. Em nome de uma lei, em nome de um código penal, nós estamos cometendo um outro crime para justificar ou para tentar minimizar o crime cometido pelo outro. Entramos numa roda viva, né? Numa roda incessante em que nós vamos cometendo esses crimes. E é porque acaba sendo uma roda viva, porque os nossos sentimentos permanecem na mesma direção do mal. Quando eu desejo que o irmão meu que cometeu um erro seja apenado com todos os rigores da lei e seja morto por isso, eu estou demonstrando intimamente o mesmo sentimento de maldade que ele demonstrou, talvez em níveis diferentes, mas é o mesmo sentimento. Eu desejo também a morte de um semelhante meu. Não importa com quais sejam os motivos. Ele tinha um motivo, ele matou por vingança, ele matou por ódio, ele matou para roubar. Ele teve os motivos dele. E eu encontrei um motivo também para matá-lo. Ele matou alguém. Ele cometeu algum crime. Então, eu me justifico para também cometer um outro crime. Isso é próprio de espíritos imperfeitos, como somos. Agora, o problema é quando nós adotamos esse comportamento, ou essas posições, em nome de preceitos religiosos, em nome de Deus. Isso tem acontecido no nosso mundo. Nós estamos aí às vias de uma guerra, né? Acompanhando uma guerra que parece ser uma guerra nova, mas não é tão nova assim, né? Ela tem mais de 70 anos, e essa briga do Israel com o Islã, com o grupo Hamas, né? O grupo islamita Hamas, que envolve também os egípcios, né? Uma guerra política e religiosa. É algo que fere aos nossos sentidos, aos nossos conhecimentos. Quando nós analisamos, quando nós estudamos a doutrina do Cristo e ouvimos repetidas vezes que o amor é que constrói, que nós devemos pagar o mal com o bem, e encontramos conflitos como estes, de mais de 70 anos, de um povo atacando o outro. Quando nós vemos agora o grupo Hamas atacando Israel, nós nos penalizamos com o povo de Israel. Nós olhamos para esse povo, para esses soldados do Hamas, e que povo ruim, que maldade estão fazendo, estão acabando com as pessoas, estão matando as pessoas sem motivo nenhum. Mas há pouco tempo atrás, era Israel quem atacava. Era Israel
que matava. Israel atacou o povo egípcio. Depois o Egito veio e ocupou a faixa de a Gaza, né, a faixa de Gaza. Depois Israel veio e tomou a Cisjordânia e Jerusalém. Ou seja, é uma briga de um erro tentando justificar. Ah, já que ele me atacou, eu o ataco. Porque ele acredita nisso e eu acredito naquilo. Porque eu não aceito a posição dele. E fica uma briga, e aí aqueles poderosos, né, aqueles que têm o domínio, acabam se utilizando da ignorância do povo para produzir essas guerras absurdas que acontecem. É o que nós estamos vendo ainda em andamento, o ataque da Rússia contra a Ucrânia. Outro absurdo, em nome de uma supremacia. Que supremacia é essa? Que poder é esse que se busca à custa do sofrimento alheio? E como ficariam as penas? Como nós aplicaríamos o Código Penal nestas circunstâncias? Ah, mas eles estavam em guerra. E em guerra pode tudo. É assim que se interpreta aos olhos do mundo. Eles estavam em guerra, então isso é normal. As pessoas morrem mesmo na guerra. E tudo bem. E não se aplica Código Penal nenhum. Existe um Código Penal mundial, universal? Existem regras universais quando se fala em guerra, que seriam os abusos, que seriam as atrocidades, aí se busca os organismos internacionais por conta daquilo que foi praticado. Se só matou, tudo bem. Não pode ter abusado das pessoas, não pode ter agido com crueldade, quer dizer, tem alguns limites para matar. Mas esse é o Código Penal humano. Esse é o Código Penal a que nós estamos submetidos enquanto nós estamos encarnados ou reencarnados aqui no nosso planeta. Mas, até aí, se nós analisarmos no próprio livro O Céu e o Inferno, Kardec nos diz: a carne é fraca. E por conta da carne ser fraca, em todos os tempos o homem acreditou que isso estava normal, que isso podia acontecer. Mas, ainda assim, nós, todos os espíritos encarnados neste planeta, seja por intuição ou já por alguns conhecimentos adquiridos, nós acreditamos que a vida futura existe. E que em algum momento nós seremos felizes ou infelizes, de acordo com o mal que nós praticamos, ou com o bem que nós fazemos neste mundo. Essa crença é milenar, essa crença tem uma repercussão, sim, na vida futura, mas ela vai depender muito da visão de que cada seita, de cada grupo religioso interpreta essa visão, essa vida futura, esse céu e inferno, esse purgatório a que estamos submetidos. Isso tudo depende da visão que cada um tem, dessa disputa para nós estranha entre Deus e um outro Deus que seria Satanás, o Deus do bem e o Deus do mal. São visões que nós temos com base nessa crença intuitiva a respeito da vida futura, a respeito do céu e do inferno. Mas vem a doutrina espírita e nos apresenta uma nova visão do céu, uma nova visão do inferno. E junto com essa nova visão, traz-nos algumas indagações. Haverá julgamento? Quem nos julgará? Como seremos avaliados? E aqui, a pergunta que é o objeto de estudo da noite de hoje. Por qual Código Penal? É interessante, né? Logo no capítulo 7
do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos afirma: a doutrina espírita não está fundada sobre uma teoria pré-concebida. Em todas as coisas, se apoia sobre as observações, e é isso que lhe dá autoridade. Leon Denis, por sua vez, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos ensina: a situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Aqueles que, desde a vida terrestre, conheceram a verdade e serviram à sua causa, recolhem, logo que desencarnam, o benefício de suas investigações e trabalhos. Então, a primeira pergunta que nos vem à mente: haverá julgamento? Sim, haverá julgamento. Nós não estamos submetidos apenas ao julgamento humano. Nós estamos submetidos a uma lei maior, que é a lei divina, a lei de Deus, a lei imutável, que está gravada na nossa consciência, ainda que nós, em algum momento da nossa existência, sequer tenhamos possibilidade de analisá-la, em razão da nossa imperfeição moral. Mas ela existe. Ela está presente em nós. E esse julgamento virá, fatalmente virá. Mas quem nos julgará? Essa é a segunda indagação. E encontramos, ainda no capítulo 7 de O Céu e o Inferno, as explicações de Allan Kardec para estas indagações, principalmente para essa. Ao discorrer para nós sobre as penas futuras, Allan Kardec nos apresenta 33 postulados. 33 postulados. Nós falaremos aqui em apertada síntese, dado o nosso tempo, obviamente, né? Nós temos aí poucos minutos restantes e nós faremos um breve resumo de alguns desses postulados que nós pensamos como sendo mais importantes para a nossa análise na noite de hoje. E a primeira delas, ou o primeiro deles, né, desses postulados: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Neste primeiro postulado, nós já encontramos a resposta para tudo isso que nós falamos agora há pouco, sobre todos os nossos erros cometidos nessa existência, ou em existências pretéritas, sobre os nossos desajustes, nossos desacertos, os crimes praticados, os prejuízos causados a outrem, tudo o que acontece na nossa vida, o envolvimento com essas guerras, sejam elas as guerras públicas, as guerras de povos, sejam as nossas guerras interiores, sejam os nossos erros interiores. Para todos esses equívocos cometidos por nós, nós encontramos aqui neste primeiro postulado a explicação de que as consequências de todas as nossas imperfeições advirão um dia. Seja agora, ainda nesta existência, seja numa vida existencial futura, seja numa próxima encarnação ou seja em próximas encarnações. Nós estamos vinculados a apenas uma ou duas encarnações. São inúmeras as oportunidades que Deus nos oferece como forma de reparação dos nossos erros passados. Nós enxergamos a possibilidade dessas penas, desses pagamentos, como sendo me foge aqui a palavra, como sendo um castigo divino. Não, nós não estamos sendo castigados, nem nessa, nem nas outras existências. O que está acontecendo conosco é uma condição natural e invariável de reparação dos erros cometidos no passado. Não há nisso nenhum castigo.
porque aqui se planta, aqui se colhe. E é isso que Allan Kardec nos apresenta neste primeiro postulado, para logo em seguida, no segundo postulado, nos apresentar que a felicidade só existe na sua perfeição se nós também atingirmos essa perfeição, ou purificação completa. Até que até nós atingirmos a perfeição, nós estaremos envolvidos em dores, em sofrimentos, vinculados diretamente ao nosso comportamento. Não é pena de Deus, não é castigo divino. É o vínculo a que nós estamos submetidos às nossas próprias condutas, aos nossos próprios erros. Como queremos ser felizes se ainda cometemos tanta barbárie, tantos erros absurdos? Como é que almejamos a felicidade se nós não desejamos a felicidade do nosso próximo? Se ao nosso próximo nós desejamos desgraça, sofrimento e dor, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis e inevitáveis. Mais um dos postulados apresentados por Kardec que nos segura, que nos cobra, porque nada do que nós cometemos passará em vão. Todos os nossos erros terão, inevitavelmente, uma consequência. Mas, por lado bom, nós podemos contrapor a esse postulado pensando e lembrando que, se nenhuma imperfeição deixará de trazer uma consequência lastimável, há também que se entender que nenhuma bondade, nenhum acerto deixará de trazer também a consequência da felicidade. Os erros e os acertos trazem consequência, porque todos eles estão vinculados inevitavelmente à lei de progresso, a que todos nós, os espíritos, estamos submetidos. Quarto postulado de Allan Kardec. Estamos, portanto, vinculados à nossa imperfeição, assim como podemos dizer que estamos vinculados, os nossos gozos, as nossas felicidades estão vinculados à nossa perfeição. A alma carrega em si própria o castigo em toda parte que se encontra. O inferno, diz Kardec, portanto, está em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda a parte onde há almas bem-aventuradas. Aqui, Allan Kardec resume a sua doutrina, resume a doutrina dos espíritos, perdão, não é dele, né? Resume a doutrina dos espíritos quando ele nos mostra que todos nós estamos submetidos a essa lei de evolução, essa lei de progresso. E estamos vinculados, portanto, às nossas ações. E não há nenhum inferno que seremos lançados de forma coercitiva, a não ser o próprio inferno da nossa consciência, onde nós nos sintonizaremos com espíritos que se encontram nas mesmas esferas, na mesma sintonia vibratória, produzindo energias negativas que nos contaminarão e que também nos produzirão dores, nos produzirão sofrimentos inevitáveis, mas vinculados ao nosso pensamento, à nossa energia. Por isso, Allan Kardec nos fala que o céu é também a nossa consciência quando nós atingirmos a perfeição. Podemos fazer uma referência aqui que o próprio Kardec fez na Revista Espírita de março de 1858 ou 68, eu não me recordo o ano, eu sempre faço confusão, quando ele nos fala sobre Júpiter, sobre o planeta Júpiter, já mais avançado que a Terra, em um estágio de regeneração em que os espíritos que ali habitam já possuem uma condição moral melhor do que a nossa. Não estão ainda na perfeição absoluta,
mas já são muito melhores do que os espíritos que habitam o nosso planeta Terra. E, por consequência, sofrem menos, têm menos enfermidade, têm menos dores. Porque o nível de progresso, de evolução deles, já permitem que eles se preocupem mais com os outros, que eles trabalhem mais na direção dos menos afortunados. Muitos desses espíritos que habitam o planeta Júpiter já vieram aqui ao nosso planeta, reencarnaram em nosso planeta, ainda que já estando no estágio mais avançado, para trabalhar, para nos ajudar, para nos orientar. Renunciando benesses no seu planeta, vieram até o nosso, para nos ajudar nesta senda evolutiva. De forma que o sofrimento está, sim, vinculado à nossa imperfeição. Estes espíritos mais evoluídos, que vieram ao nosso planeta, não sentiram as mesmas dores, não sofreram as mesmas sensações, as mesmas perturbações que nós sentimos, porque a sua alma está mais elevada. Seria exagerado de nossa parte falarmos que Jesus, estando no nosso planeta, não sofreu as dores que nós sentimos. Ele sofreu, mas ele não teve o mesmo sentimento dessas dores que nós temos. Não, eu não estou falando da dor de ser pregado na cruz, mas a dor de ser renegado, de não ser compreendido, a dor daqueles que não aceitavam a sua palavra, daqueles que o traíram. Essa dor, ela é muito maior, mas Jesus, no seu nível de evolução espiritual, já não sentia essas dores. Ele não se sentia traído, porque ele conhecia a imperfeição daqueles que o traíam. Ele conhece até hoje a nossa imperfeição, e quando nós negamos a sua lei, quando nós não cumprimos a sua lei, ele nos compreende. Ele não sofre por isso, porque ele sabe que nós estamos no nosso tempo, e em algum momento nós entenderemos, nós compreenderemos isso. Mas até que isso aconteça, todas as consequências nós sofreremos. É essa relação entre o bem e o mal que Allan Kardec nos apresenta também nessa doutrina maravilhosa e que nos faz entender de forma bem clara o que é essa penalização que nós receberemos nas vidas vindouras. O que acontecerá conosco por conta dos nossos erros cometidos nessa ou em existências anteriores. Para nós entendermos tudo isso, dentro desses postulados de Allan Kardec, ele fez uma separação muito interessante, e nós pegamos aqui que, dentre estas separações que ele fez, lá no postulado 9, ele nos fala sobre a reencarnação, que é esta oportunidade divina de nós corrigirmos a nossa caminhada em todas as vezes que nós temos consciência dos nossos erros. Nós vamos aprimorando à medida em que nós vamos caminhando. Nós vamos de uma vida a outra, cometendo erros, sim, cometendo equívocos, sim, mas diminuindo esses erros à medida em que nós vamos nos aprimorando, que nós vamos compreendendo que estes erros cometidos são piores para nós do que para aqueles a quem nós ofendemos. Porque as consequências são muito gravosas, são muito danosas nas nossas futuras existências. Nós sofremos com as nossas imperfeições. E esse sofrimento, ele acontece não somente aqui no mundo corporal, ele acontece também no mundo espiritual. Nós, nas nossas reuniões mediúnicas, nos deparamos não raras vezes, na verdade até com muita frequência, com espíritos perturbados, com espíritos sofredores, com espíritos em desespero, que não conseguem compreender sequer
que já partiram para o plano espiritual, que já desencarnaram. Espíritos que vêm até nós implorando por socorro. Aqueles que compreendem que já estão desencarnados imploram por uma prece, por uma oração, para ajudá-los a se desvencilhar dessa dor que eles não conseguem compreender porque passam. Mas que nós, os espíritas, precisamos entender. Porque esta pena, pelos nossos erros nessa existência, não são colhidas, não são passadas apenas nessa existência. Aquilo que nós cometemos de errado, logo que nós desencarnamos, nós já começamos a receber de volta as consequências. Porque as dores começam a ser sentidas na alma. Se aqui nós estamos sentindo as dores no corpo, quando desencarnados, essas dores refletem diretamente na alma. E nós ficamos em perturbação. De modo que, entendendo a aplicação desse Código Penal, nós podemos compreender, ainda que imperfeitos, como somos, de que é melhor fazer o bem. É melhor corrigir os meus erros. É muito melhor eu batalhar agora e diminuir algumas coisas, renunciar a algumas benesses mundanas, para que amanhã não seja eu a vir a este mundo na condição de espírito desencarnado implorar por socorro. Que não seja eu, o espírito comunicante, a pedir a vocês em uma reunião mediúnica que me amparem, que me socorrem, que orem por mim, porque estou em perturbação. Quando nós assistimos essas reuniões, quando nós participamos dessas reuniões mediúnicas, nós o fazemos com o intuito de auxiliar a essas almas em sofrimento. E é muito importante que nós o façamos isso e não indo a essas reuniões para também pedir ajuda. Porque esses espíritos estão num sofrimento atroz. Esses espíritos que vêm, que acorrem à nossa reunião, buscam desesperadamente uma ajuda para se desvencilharem dos próprios erros cometidos em vidas anteriores. E por que não, se participamos dessas reuniões, se temos essa experiência, por isso Allan Kardec disse que a doutrina espírita ensina depois de muitas experiências. E as nossas experiências estão aqui. Nós estamos vendo o que vai nos acontecer quando nós enxergamos o que já está acontecendo com os outros. Nós podemos ver o que nos acontecerá na nossa vida futura quando nós olhamos para nós mesmos e vemos a dor que nós sentimos desde que nascemos, a enfermidade congênita ou um câncer que adquirimos durante a nossa existência. Quantas dores que nós suportamos nessa existência corporal, que provavelmente refletem o nosso comportamento de vidas passadas. Porque então nós não corrigimos os nossos erros de agora, para não continuarmos nesse sofrimento nas vidas futuras. Porque elas virão. São estas as penas da vida futura. Onde está, portanto, o Código Penal da vida futura? Ele está escrito na nossa consciência, porque ele é efetivamente a justiça divina se aplicando às nossas vidas. Dessa justiça não é possível nós fugirmos. Nós podemos até cometer um crime e ninguém descobrir. Nós podemos roubar o nosso semelhante, o nosso irmão, e ninguém ficar sabendo. Nós podemos matar alguém, enterrar um corpo, dar sumiço ao corpo, e ninguém ficar sabendo, e, portanto, não sermos condenados aqui, pela lei humana. Mas não dá para fugir da lei divina. Não dá para fugir da nossa consciência. Passarão 1, 2, 10 existências. E a nossa consciência continuará cobrando. Enquanto nós não fizermos efetivamente a reparação, nós não prosseguiremos. Nós não seguiremos a nossa jornada evolutiva.
Nós ficaremos atravancados na nossa própria consciência por conta dos erros cometidos no passado. Então, se alguém comete algum delito, é claro, façamos agora essa reparação. Vamos corrigir agora os nossos erros. Mas, principalmente, vamos fazer todo o possível, talvez até aos nossos olhos o impossível, para que os nossos erros não se repitam, para que os nossos crimes não sejam novamente cometidos. E não são crimes grandes, não. É o desejar o mal para o nosso semelhante, é falar mal do nosso vizinho, é desejar que o nosso amigo que cometeu um erro seja apenado com a morte. São coisas simples que nós pensamos no dia a dia, mas que denotam a nossa inferioridade espiritual, porque estão ligados diretamente ao desejo do mal em relação ao nosso semelhante. Vamos corrigir isso agora, porque o Código Penal deverá sim ser aplicado e será aplicado em nossas vidas, nessa ou nas futuras encarnações. Não há como nós fugirmos disso, porque isso representa a justiça divina. Embora as penas sejam efêmeras, essas penas todas, esses sofrimentos sejam efêmeros, sejam passageiros, eles acontecerão enquanto nós continuarmos também com a efemeridade da nossa existência, dos nossos erros. Enquanto nós continuarmos errando, nós continuaremos sendo apenados. E Allan Kardec termina esse capítulo 7 com a expressão que todos nós conhecemos, mas que nunca é demais nós lembrarmos. Tal é a justiça divina, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Com isso, nós encerramos essa singela análise sobre esse capítulo, né? Sobre esse estudo das penas futuras, de maneira a nós olharmos para cada um de nós e lembrarmos dessa lição do Cristo. A cada um segundo suas obras. Muita paz a todos e que Deus continue nos amparando e nos iluminando para nós errarmos cada vez menos. Muita paz a todos. Muito obrigada, seu Sandro. Estou aqui cheia de reflexões, né, meus amigos? Eu falei para vocês que o seu Sandro era o mais indicado para nos fazer refletir esse assunto, né? Então, vamos começar agora, né? Não deixa para amanhã, não. Começa agora aí e reparando as pequenininhas coisas, né, seu Sandro? Não precisa começar na grandona, vamos na pequenininha, principalmente a maledicência, né? Então, seu Sandro, muito obrigado, foi muito bom. Que Jesus, Maria Santíssima, essa equipe espiritual que nos ampara, que nos assiste, possam sempre protegê-lo, iluminá-lo nas suas exposições, que são sempre muito claras e objetivas. Gratidão, seu Sandro. Fique conosco para a nossa finalização. Então, ó, meus amigos, reafirmo, quem ainda não pegou o seu livro, O Céu e o Inferno, seja online, seja o papel mesmo, né? Porque tem gente que fala, eu gosto de pegar o livro e sentir o cheiro dele abrir. É o Céu e Inferno, é o capítulo 7º, que está esse assunto, né? As penas futuras segundo o Espiritismo. Tem 32 itens que Kardec vai lá esmiuçando, e seu Sandro condensou muito bem para nós. Então, fica aí a dica. Gratidão. Meus amigos, vocês viram, a semana passada nós vimos os espíritas. Hoje o Código Penal. E a semana que vem a Mara estará aqui conosco. Ela ainda não me passou o tema dela, mas é dentro de Kardec, das obras de Kardec. Então fica aí o convite, né? Segunda-feira, estarmos aqui conosco para refletirmos sobre a doutrina espírita. Não só refletir, colocar em nossas vidas para podermos caminharmos para frente e para o alto.
Então, agora, meus amigos, vamos para a sensibilização final, né? Esse momento de mentalizarmos os bons amigos espirituais adentrando os nossos lares, trazendo a paz, a luz para cada um de nós, porque a paz no mundo começa em nós. Que nós possamos estarmos em paz com os que estão ao nosso redor, para que isso possa, como uma onda, né, magnética, e expandir. Pedimos, Senhor, o seu amparo, a sua proteção para todos os nossos irmãos, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos lares de idosos, Senhor. Abençoe a cada um. Em especial, rogamos pelo nosso lar, que as nossas casas possam ser visitadas pela a equipe do senhor José Marques Garcia, amparando, fazendo a limpeza mental do nosso lar, fluidificando as nossas águas, onde cada um receberá o medicamento necessário para o seu corpo espiritual e refletirá no seu corpo material. E nesse momento, meus amigos, cada um de nós recebemos o passe que estamos necessitando, que possamos estarmos em sintonia com essa espiritualidade amiga que tanto nos amparam, nos assistem. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. E assim será. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada, seu Sandro, a todos que estão aqui conosco na nossa sala virtual e os que nos assistirão posteriormente, né? Muita paz para todos, um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Até mais, meus amigos. Muito obrigado a Gratidão todos. infinita. Muito obrigada, seu Sandro. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos.